Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do nosso Conversa Atrevida. Hoje nós vamos ter uma live com o microfone aberto, porém temos um convidado que vai ficar fixo com a gente, que é o Ramiro Nunes. Ele é poeta, é locutor e em breve ele estará conosco. Boa noite a todos e todas. Olá, caríssimo. Boa Boa noite. noite, meu querido. Estamos por aqui. Tudo contigo? Tudo tranquilo, graças a Deus. Deixa eu organizar aqui para pegar melhor. Certo. Melhor agora. A gente hoje vai conversar um pouco sobre o Luiz Gonzaga. E o Luiz Gonzaga, ele é uma das pessoas importantíssimas na difusão dos ritmos considerados nordestinos. A gente sabe que muitas vezes as pessoas quando falam de Nordeste, infelizmente não sabem da riqueza que existe nessa região e tende a colocar tudo num único bloco. Mas, no entanto, meu querido, a gente hoje está aqui para comemorar essa data tão especial. Hoje também é o Dia Nacional do Forró. E na quinta-feira passada, o forró ele foi considerado como um patrimônio, como patrimônio material da humanidade. E aí, para a gente iniciar nesse processo, vamos lá esquentando de música? Vamos lá, eu vou falar isso que você está contando, né? E aí a gente traz essas variações que Luiz Gonzaga criou e adaptou, né? Que é justamente o forró com variações. Dentro do forró a gente tem um shot, a gente tem um chachado, a gente tem o baião, né? Então tudo isso são elementos do forró. E Luiz Gonzaga é uma referência grande para a gente aqui, porque Luiz ele foi um poeta incrível, né? Luiz Gonzaga ele falava sério, tinha hora que ele contava coisa séria. Mas Luiz Gonzaga também tem um elemento na poesia que a gente chama de gracejo, Aham. que era aquela forma engraçada de contar a história do nosso povo, até para tirar uma onda com os políticos, com as coisas, ele gostava de colocar um humor, né, ali. Assim ele fez O Jumento é Nosso Irmão e tantas outras canções que Luiz fez. E aí eu trago um shotinho, né, o shot. Esse é o shot. Luiz Gonzaga costumava dizer que é dois para lá e dois para cá, né? Então, shot. Tem aí vai ter o baião, né? Tem o chachado também, o ritmo de chachado que é muito bonito. Que relembra a chinela de couro, fazendo Aham. aquele movimento, batendo no chão, né? Da chinela, a chinelinha de couro, essa daqui, ó, chinelinha de couro, ela feita de pneu de carro, né? Da sola do pneu.
O pessoal pega a sola do pneu para fazer o piso da chinela, onde é que pisa. E aí aqui é uma chinela resistente, né? E aí a lapada dela no chão faz justamente essa forma, esse ritmo, né? Sim. De dançar, que Lampião gostava muito, né? Lampião, são três nordestinos do coração, retado mesmo, que representa o sertão. Lampião, Luiz Gonzaga, são até quatro, vou botar outro. Padre Cícero e Patativa do Assaré. Sim, São Patativa. as quatro figuras representativas da poesia, da cultura, né? Então, Luiz Gonzaga, ele tem essa influência, né? De fazer com que você pense. E aí, se a gente olhar hoje para o movimento que está aí hoje, para a música, para tudo, a gente vai ver que Luiz foi um gigante. Porque Luiz Gonzaga conseguiu fazer sucesso quando não tinha internet. Quando não Exatamente. tinha quando não tinha 1 milhão de visualização numa semana, num dia. Luiz Gonzaga era pé no chão, era correria, era andar por esse país. Era andar e andar e mostrar. Hoje está fácil demais. Hoje está fácil. Qualquer cantor faz sucesso. Se for um viral na internet, faz sucesso. Eu queria ver fazer sucesso na época de Luiz, que não tinha internet. Então, tudo isso é elemento. Eu vou trazer aqui. Infelizmente, eu estou sem flauta, né? Minha flauta deu problema e eu nem sei quando é que eu vou poder consertá-la. Passei o dia hoje tentando ajeitar, mas não consertei, não. Onax Vila Nova disse: da matéria só resta o fragmento. Sua alma, se sabe, está no céu. O museu está guardando seu chapéu e o gibão quer igual um fardamento. A sanfona que foi seu instrumento nunca mais será vista em outra mão. Virou alvo da apreciação, valiosa bem mais que um relicário. O museu se tornou proprietário da sanfona que mais tocou baião. Pernambuco sofreu na sua ida. O Nordeste padece sem Luiz. Uma brecha na música do país, por ninguém até hoje preenchida. Samarica, vem, vem, triste partida, são eternas pro povo desse chão. E o museu faz lembrar de Gonzagão. Não somente no seu aniversário, o museu se tornou proprietário da sanfona que mais tocou baião. Sendo rei, não se perde a majestade. Ninguém morre vivendo na lembrança. E o baião é a prova da herança que Gonzaga deixou para a humanidade. Quem visita Exu, sua cidade, não quer só conhecer a região, quer tocar, quer sentir na ilusão de virar um Luiz imaginário. O museu se tornou proprietário da sanfona que mais tocou baião. Viva Luiz Gonzaga, dia 13, dia de Santa Luzia, né? E eu tenho um imenso prazer de dizer que meu pai vem da terra de Luiz Gonzaga. Vou ver aqui para ver se fica melhor. Certo. Minha família paterna vem justamente ali da terra de Luiz, vem de Exu, né? Então, meu avô, quando houve as confusões em Exu, as brigas de família, né? Meu avô, ele tirou todos os filhos de Exu, tirou até sobrenome dos filhos, para não ter ligação com as famílias que estavam brigando, e trouxe os filhos para Uricuri, né? Trouxe aqui para Uricuri, né? Então, meu avô, pai do meu pai, fez isso, né? E muitas pessoas fizeram também, migraram, mas nessa história toda de Exu, das confusões que houve, briga de família e morte, Luiz Gonzaga teve um papel importantíssimo para que a paz reinasse. Porque ele foi falar com o presidente da República na época, pedindo intervenção para Exu, né? Luiz Gonzaga vai lá, tocando sanfona, e diz: olha, eu vim pedir intervenção
para que as confusões, para que as mortes parem lá no meu Exu, né? E aí atendido, né, Luiz Gonzaga e houve uma trégua, né? E aí tem um primo meu, né? Na verdade é primo do meu pai, mas a gente se considera muito, um sanfoneiro que conviveu com Luiz Gonzaga, chamado Ah, de Jesus. Depois você pode pesquisar esse sanfoneiro. Os pais eram irmãos do meu pai e o pai dele, se não me engano. E de Jesus ele teve vivência com Luiz, teve vivência com essa harmonia. E aqui em minha cidade tem muitas pessoas que receberam presente de Luiz Gonzaga, conviveram e receberam. Um exemplo que eu trago é um mestre chamado Chiquinho. É um amigo meu aqui do coração, um artesão, assim como eu sou. E ele conta que ele comprou um carro a Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga gostava muito dele. E aí ele comprou uma Kombi, na época, né? Um carro a Luiz Gonzaga. E Luiz Gonzaga fez todas as promissórias para ele pagar. Né? ah, Fez os carnezinhos. No dia que ele foi pagar Luiz Gonzaga rasgou as promissórias na frente dele e disse: "Você não me deve nada." Luiz Gonzaga fez isso. Ele chega e ficou assim, surpreso, né? Luiz aham. Gonzaga deu sanfona a ele, né? Deu uma sanfona. E falar de Luiz é falar do sertão. Luiz disse que ele dizia que queria ser conhecido como o poeta que cantou a natureza, que cantou a beleza, que cantou o povo, que cantou o sertão, que denunciou as malandragens da politicagem, né, na sua música, trazia esse elemento de fazer a denúncia. Né? Então, Luiz, para mim, é tudo de bom, é uma referência que eu tenho. Né? E aí a gente, aqui em minha cidade também, quando você olha para esse chapéu de couro, aqui eu lembro do mestre Aprígio, que foi quem vestiu Luiz Gonzaga. Infelizmente a pandemia o levou, né, seu Aprígio. E eu tive um Ah, imenso prazer de ter o último chapéu feito por seu Aprígio, né, um dos últimos que ele fez, que é esse aqui, ó. Tá até assinado e tudo por ele. E seu Aprígio, ele recebeu o prêmio de Patrimônio Cultural Vivo de Pernambuco, reconhecido pelo governo do estado. E foi uma festa maravilhosa. Mas infelizmente a pandemia o levou e hoje ele está com o Luiz Gonzaga, está lá fazendo a certo. roupa de Luiz lá no céu. Aprígio vestiu o rei do Baião, eternizou o chapéu do Minguim e na trajetória teve a história contada por mim. Na verdade, esse verso é assim: eu sou do sertão e defendo a cultura, pois trago o aprígio no meu declamar. A linha que tece, a agulha que fura, nos 10 da costura do gibão de lá. Aprígio vestiu o rei do Baião, eternizou o chapéu do Minguim e na trajetória teve a sua história escrita por mim. Boa noite. Boa noite, Rony. Onde chegou por aí? Meu Boa poeta noite. Tudo. Bem-vindo, dos Rony. States. Muito Pois obrigado. é, obrigado pelo convite. A gente está Obrigado. aqui nessa homenagem ao querido Luiz Gonzaga. Então, é uma das lives também que a gente faz com muita alegria, porque traz 98 anos, não é? 98. exatamente, como patrimônio material, né? O forró agora é o patrimônio material e se deve É. graças a Luiz Gonzaga, que inspirou tantas pessoas, inclusive em João Pessoa hoje está acontecendo um encontro com vários forrozeiros, várias pessoas que defendem a cultura que nasceu, que a gente chama de cultura nordestina, que é muito mais amplo, se a gente for observar, tem uma amplitude bem maior, mas que deve muito a Luiz Gonzaga. E aí, o que é que você trouxe pra gente? Hoje é. Queria dar meu boa noite a todos vocês. Ramiro Nunes, um abraço, meu amigo. Faz tempo que eu não te vejo, Boa rapaz. noite, meu querido. Então, Sabiá, que essa música é lindíssima. E é uma homenagem muito grande para esse homem, né? Apesar que hoje ele está sendo tocado no mundo inteiro, né? Principalmente também, até na Itália e em Colômbia, que tem, onde tem a sanfona ele está tocando. Esses países
toca muito acordeon. E onde toca acordeon, meus amigos aqui sempre diziam: Ô, Luiz Gonzaga, é espanhol. Sempre é famosíssimo, senhor. E nós, com essa cultura brasileira que temos aí, a nossa cultura pernambucana, nordestina, inclui o grande Luiz Gonzaga, o mestre da obra de todas essas coisas que estão acontecendo de novo com o mestre Luiz. Vamos cantar Sabiá? A todo mundo eu dou psiu, perguntando por meu bem. Tenho um coração vazio, viva assim a dar psiu, sabe arrancar também. A todo mundo eu dou psiu, perguntando por meu bem. Tenho um coração vazio, viva assim a dar psiu, sabe arrancar também. Que andas pelo mundo, sabiá, tu que tanto já vou, sabiá, tu que cantas passarinho, sabiá, alivia minha dor, tem verdadeiro, sabiá, diz por favor, sabiá, tu que cantas passarinho, sabiá, alivia minha dor, sabiá. A todo mundo eu dou psiu, perguntando por meu bem. Tenho um coração vazio, viva assim tá psiu, sabiá, vem cá também. A todo mundo eu dou psiu, perguntando por meu bem. Tenho um coração vazio, viva assim a dar psiu, sabiá, vem cá também. Tu que andas pelo mundo, sabiá, tu que tanto chamou, sabiá, tu que canta passarinho, sabiá, alivia minha dor, tem pena dele, sabiá, diz por favor, sabiá, tu que cantas passarinho, sabiá, alivia minha dor, sabiá. Oh! Lindo demais, poeta. Eu queria dizer, eu tô lembrando aqui que essa semana, Ah, eu tinha até esquecido de falar com o Rony. Essa semana, pô, eu não sonhei tocando nos Estados Unidos. Eu tive um sonho. Olha só, aí, olha. Vamos Rapaz, junto. eu sonhei, sinceramente. Sonhei, era uma festa, e aí um monte de amigo, poesia e tudo. Tá aqui ou não? Na Zona Europa, meu amigo. Te lembra uma vez Eita, que coisa bonita. Luiz Gonzaga. pois é. Pode Eu falar, estava Rony. separando aqui um pouquinho da história que diz o seguinte, que forró, como você falou, Ramílio, ele tem essa particularidade que faz parte o baião, o chachado, o chamego, o coco e o xote.
E nos anos 40, a música era uma ramificação do sertanejo. E ela também é vista como forró de pé de serra, e a gente conhece até hoje. E a composição era apenas de triângulo, sanfona e zabumba. A partir de 1975, artistas famosos começaram a se admirarem e também difundirem o gosto pelo forró. E aí a gente tem Alceu Valença, Barra Ramalho, Geraldo Azevedo, Zé Ramalho, por exemplo. Eles começaram a adaptar esse estilo e deram início ao forró universitário. Nos anos 90, mais outra transformação nesse estilo. Entraram em cena outros ritmos, entraram em cena as bailarinas, e aí nasce o forró eletrônico ou forró estilizado. Então a gente tem a própria evolução do forró sem perder a cor. Eu fico brincando que ele não perde essa cor do forró, esse tom nordestino. Você vai estilizando, mas depois você volta à origem e se alimenta da origem. E quem é que está lá? O Luiz Gonzaga, emanando as notas e inspirando até hoje pessoas e ritmos. Exatamente, Ramiro. Esse triângulo é histórico. Luiz Gonzaga foi o cara mais inteligente que eu já ouvi falar no mundo e já vi sua obra. Porque Luiz, ele criou, ele tem imaginação, ou seja, tinha a zabumba, mas não tinha um triângulo. Ele viu um pedaço de ferro, aí disse, oxe, isso dá ritmo. Aí pegou um pedacinho de ferro, entortou e colocou um cabo para tocar. E aí dá esse ritmo, né? Como diz, o forró, o ritmo forró, ele é provocante. Sim. Você não tem como ouvir um forró e ficar parado. Ele lhe provoca a você querer se mexer, a você querer se balançar, né? O ritmo do forró é isso, né? É movimento, é fervura mesmo, né? É fervura, né? Ele tá no... Tá dentro disso do forró. E aí você falou uma coisa interessante, e eu quero ressaltar, tem muita gente que confunde, né? Não vamos confundir forró com algumas coisas que estão tocando aí, querendo engolir o forró, né? Forró é triângulo, zabumba e sanfona. Veio outros movimentos com mais estilizado, com essas coisas, mas eu acredito que o forró verdadeiro é esse. É o triângulo, a zabumba e a sanfona, né? É o forró que não degrina a imagem da mulher. É o forró que é poesia. É um elemento que é poesia. Não é o forró que chama palavrão, que chama a mulher de cachorra, de elementos que a mulher nunca deveria ser chamado, né? Então, que faz com que uma criança dance de forma vulgar. Então, Luiz Gonzaga, ele até nisso ele teve cuidado. A música dele tinha gracejo, tinha coisa engraçada. De vez em quando tinha um tonzinho de malícia ali, mas era numa forma, né, não como hoje, né? E aí eu trago Crítica aos Críticos de Rogaciano Leite. Senhores críticos, basta, deixai-me passar sem pejo, que um trovador sertanejo vem seu pinho dedicar. Eu sou da terra onde todas as almas são de cantadores, sou do pagel das flores, pois tenho razão de falar. Não sou Manuel Bandeira, Drummond nem Jorge de Lima, não espereis obra-prima desse matuto plebeu. Eles cantam suas praias, palácio de porcelana. Eu canto a roça, a choupana, canto o sertão que ele é meu.
Você aí do palácio, venho vir, meu pobre pinho, não tem o cheiro do vinho, das uvas frescas do Lácio, mas tem a cor de Inácio, da Serra da Catingueira, um cantador de primeira que nunca foi na escola. O meu verso é feito a foice, do caçaco corta-cana, cortando de cima para baixo, tanto corta como espana, de baixo para cima, vou cabo e se dana. O meu verso vem da lenha, da lasca do marmeleiro, trazida pelo lenheiro, lá do centro da mata, que quando chega na praça é trocada por dinheiro. O meu verso tem o cheiro da carne assada na brasa, quando a carne é muito gorda, esquentando a graxa vaza, a graxa apaga o fogo e o cheiro invade a casa. Aqui é minha oficina, onde eu conserto e remendo. Quando o ferro é grande eu corto, quando é pequeno eu emendo. Quando falta ferro eu compro e quando sobra ferro eu vendo. O meu verso é que nem a cigarra, num velho troncar sonhar, que canta uma tarde inteira e só para quando estourar, que eu troco tudo na vida pelo prazer de cantar. Quem foi que disse, professor de que matéria, que o sertão é só miséria, é só fome e penar? Que a imagem da caveira de uma vaca enfiada numa estaca fazendo a fome chorar. Nunca pode imaginar o som que brota da cantiga de uma grota quando a chuva cai por lá, o cheiro verde das folhas do marmeleiro e o amanhecer catingueiro no bico do sabiá. A barriguda mostrando o branco singelo e a força do amarelo na casca de um bucajá. Criou-se um estigma do matuto pé de serra, que tudo que fala erra porque não pôde estudar, só falam versos matutos, obsoletos, feitos por analfabetos que mal sabem se expressar. Falam no sul com deboche, que isso é cultura, de só comer rapadura como se fosse manjar. Saibam que aqui tem abelha de capoeira e o mel da flor da catingueira é mais doce que o mel de lá. Tem verso livre, tem verso parnasiano e mesmo longe do oceano tem galope à beira-mar. Zefa Tereza me ensinou que pro caboclo entrar na roda de coco tem que saber rebolar. Soltar um verso na roda que se balança e no movimento da dança fazer o coco rodar. Sertão é isso, sertão é. Viva Luiz Gonzaga, viva todos os mestres da cultura nordestina. Viva todos os mestres. Viva o mestre, viva a cultura nordestina. Eu queria dizer uma coisa também do Luiz Gonzaga, ele foi muito inteligente demais. Muito, muito. Em cada estado ele pegou um compositor e desse compositor ele tirou 2, 3 músicas. Todos os estados pernambucanos, todos os estados do Nordeste tem uma canção desse homem. Todos tem um compositor que fez uma canção e estourou com esse homem. Caruaru também foi um grande celeiro. Campina Grande, Ceará e tantos outros estados. Ele foi inteligentíssimo na obra dele. Por isso eu vou cantar agora. Mas Luiz, Sala de Reboco. só fazendo um complemento, Rony, só um complemento. Termine, poeta. Luiz, como você diz mesmo, Luiz foi muito inteligente e muito caridoso. Só quem sabe quem foi Luiz Gonzaga é quem conviveu. E aí eu conheci Luiz Gonzaga, eu conheço Luiz Gonzaga através da vivência de pessoas daqui da minha cidade que conviveram com ele. Inclusive uma das pessoas que é daqui de Oricuri, que é um grande irmão aqui do coração, é o cantor Tássio Carvalho, que Luiz Gonzaga adotou ele, a família Gonzaga adotou ele como da família e andava com Luiz Gonzaga pelo Rio de Janeiro, por todo canto. Luiz tinha ele como um filho, né? E aí, a grandeza de Luiz, ele ultrapassa esse imaginário da gente. Porque Luiz Gonzaga, de vez em quando, ele fazia uma surpresa a um sanfoneiro que não tinha sanfona, que estava tocando com a sanfoninha velha. Luiz Gonzaga via, disse, esse caba toca. Dava uma volta pelo mundo, quando o caba nem esperava, nem imaginava, chegava Luiz Gonzaga e disse, a sanfona tá lá no carro, pega que é sua. E eu me arrepio todinho, ó. Fico todo arrepiado com a grandeza de Luiz. É isso. Falar de Luiz Gonzaga é falar de
de grandiosidade. Isso é bom, meu. Isso é bom demais. Pois é. E é bastante conhecido esse lado generoso de Luiz. Mas vamos lá, Rony, vamos lá. Todo tempo, quando vem pra mim é pouco, vai na sala de reunião. Todo tempo, quando vem pra mim é pouco, trabalhar com meu bem na sala de reunião. Enquanto o fone tá tocando, tá gemendo, eu vou dizendo meu sofrer pra ela só. E nenhum ele está ali conversando com sua boca e aumentando qualquer coisa material. Todo tempo quando vem pra mim é pouco pra bailar meu bem na sala de todo tempo quando vem pra mim é pouco pra bailar com meu bem na sala de só fico triste quando o dia amanhece. Ai meu Deus, se eu pudesse acabar a separação. Só pede mais pouca do que esse tempo. Todo tempo quando vem pra mim é pouco trabalhar com meu vencido na sala de mas todo tempo quando vem pra mim é pouco pra bailar com meu vencido na sala de la la ya la 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 ya la 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 ya la 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 ya la ya la la ya la la ya Oh, Que coisa linda, rapaz. salve, salve, Luiz Gonzaga. Obrigado, Rony. Obrigadão, filho. Muito obrigado. A terra de Luiz está vivenciando esses dias, desde sábado, vivenciando até hoje, que é o dia 13, ainda tem festa no museu. Né, e os sanfoneiros eles se encontram, e no ano que não tem cachê, não tem, que o governo não dá patrocínio, os próprios artistas vão de graça, se doam para tocar para Luiz. E aí eu tive o prazer de fazer parte do centenário de Luiz. Né? Hoje é 109, mas quando foi o centenário de Luiz, foi uma semana de festa em Exu. E aí a gente foi, eu, o filho do mestre Aprígio, Romildo, a gente foi para vender chapéu lá, porque ele tinha um grande estoque de chapéu, e também para eu me apresentar no museu, e todo ano eu declamava lá no Museu do Luiz. E nesse ano foi muito marcante, porque foi o último show que Dominguinhos fez. O último show que Dominguinhos fez foi no centenário de Luiz. Depois que ele saiu do museu, poucos dias depois ele adoeceu do último show, e ele disse uma coisa bem interessante no show. Eu tinha que estar aqui, já sentado, tocando sentado, e aí eu acho que Dominguinho ele tinha essa ciência e tinha esse sentimento de que tinha que estar ali pela última vez. Ali no museu, ali onde Luiz Gonzaga recebeu todos os artistas. Né? Então, fica aí o convite para vocês conhecerem, qualquer ano ou dia que vierem pelo Brasil, conhecer o Museu do Luiz Gonzaga, conhecer de perto a grandiosidade desse mestre.
Viva Luiz Gonzaga. Como diz a poesia, Salve, Luiz. como diz a poesia, sendo rei não se perde a majestade. Ninguém morre vivendo na lembrança, né? Ninguém morre, né, Rony? Ninguém morre vivendo na lembrança. Então Luiz Gonzaga vai estar na nossa lembrança e já é eterno, né? Porque é número 1. Quando olhei a terra na fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? E bastante É isso. coragem, me pede planação, por falta d'água quero tocar, morrer de sede pela nação. É isso. Asa branca. E aí, eu trago o pífano, porque o pífano também tem uma representatividade muito grande na influência da música nordestina, no forró principalmente, né, que as primeiras músicas, as bandas de pífano, toda a cidade do interior de Pernambuco tinha Sim. sua bandinha de pífano. Até hoje ainda tem algumas que resistem, a cultura resiste e passa de geração em geração. E aí eu fiz esse pífano e fiz um cordel para homenagear o pífano. Esse belo instrumento de cunho artesanal teve influência dos índios na formação musical. O bambu e a taboca, usado em cada oca, foi peça fundamental. O seu som é natural, feito com simplicidade, anima todo o cortejo e em cada festividade arrasta uma multidão e também faz devoção na matriz lá da cidade. Por isso que, na verdade, eu defendo o seu reinado. O bando de Virgulino também dançou o chachado e a loca de Isabel ainda hoje está de pé com saudade do passado. O pif tem um vibrato que chega a me arrepia. Os senhores militares também já tocaram um dia, um dobrado tão bonito que parecia um bendito no alvorecer do dia. Seu comprimento varia conforme a afinação. Quem quiser comprar um pif, tem aqui a coleção. O seu tamanho é exato, eu faço e vendo barato, valorizo o artesão. Até o rei do Baião, na formação do forró, tirou do pif a essência, criando o forró bodó. Achou bonito o formato, triângulo, zabumba e prato, de salgueiro a bodocó. Dominguinho tinha um xodó e sabia imitar. Sua sanfona fazia o pif se desmontar. Era tanta nota bela e a mão que segurou ela nunca mais irá tocar. Fala aqui do meu lugar que tinha pifeiro bom. Chiquito dava assovio que chega mudava o tom. Não há quem faça igual. Chiquito é imortal. Ele sim tinha o dom. Eu já vi a indústria fabricar instrumentos sem ter nenhum valor. Não tem som e é fraco até na cor. É ruído difícil de escutar. Quem compra se arrepende em pagar. Depois grita que foi caro demais. Processando os vendedores ilegais por tamanho e tal constrangimento, pois eu faço e garanto o instrumento, meu pífano só custa R$50. Afinado no ponteiro da minha mente,
Cada nota que eu toco é uma alegria. Você pode sentir a melodia se eu tocar a canção em sua frente. Quem ouve a canção ainda sente o caminho trilhando o repercurso. Ofereço a vocês, galera avulso, resgatando a cultura de Chiquito, pois o som dele é aberto e é bonito. Quando eu toco a canção Pagode Russo. É isso, meu pífano. Esse é o hino de Pernambuco, hein? Um trechinho. As primeiras Um notas. trechinho Eu do tava hino de Pernambuco. aqui, sobre Asa Branca. Asa Branca foi o grande hit do Luiz Gonzaga, o primeiro, um dos primeiros grandes sucessos nacionais. E originalmente ele foi lançado pela RCA no dia 3 de março de 1947. E até hoje ele é conhecido. Quando se toca as primeiras Na notas, verdade, ele é conhecido em todas as regiões. Na verdade, Asa Branca, se eu não me engano, quando Humberto Teixeira escreveu, foi de uma forma de toada. Ela não estava musicada ainda, né? Era um aboio. Uhum, Né? Era um aboio, um cantar livre. E aí, quando ele entrega a Luiz, Luiz vai musicar essa canção. E aí faz essa evolução da sanfona, trazendo justamente para o lado dele, o lado musical, de incorporar o ritmo, pegar o aboio, que era Asa Branca, e transformar nesse hino, que é o hino do sertão. Exato. E aí a gente percebe o seguinte: desde esse momento em que nós temos essa música dentro do rol das músicas brasileiras, populares brasileiras, há sempre variações interessantes. Que música você ouviu pela primeira vez de Luiz Gonzaga? Tu tens lembrança quando foi a primeira música? Então, sim, quando eu era criança, menina ainda, aqui em minha cidade tinha as salas de reboco. Ou seja, o camarada ele pegava um clube, um galpão, né? Fazia ali uma parede de taipa na frente, com as varazinhas, colocava barro, e ali a gente chamava de sala de reboco. Né? Usava os candinheiros para clarear. E aí, uma das músicas, deixa eu pegar aqui minha zabumba para eu mostrar. Eu cantei quando era menino, né? Sim. Eu batei com isso aqui. Cantei quando era menino. Todo tempo, quanto houver pra mim é pouco, pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Mas todo tempo, quanto houver pra mim é pouco, pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Não posso respirar, não posso mais nadar. A terra está morrendo, não dá mais pra plantar. Se plantar não nasce, se nascer não dá. Até pingar da lua tá difícil. Cadê a flor que tava aqui? Poluição comeu. O verde que é do mar, poluição comeu. O verde onde é que tá? Poluição comeu. Nem um Chico Mendes sobreviveu. Até nisso, denunciar a poluição, denunciar os desmandos, ele foi inteligente, né, de não dizer direto. Até porque Luiz, ele era esperto, ele também viveu
no tempo da ditadura militar, né? Então ele sabia como era que fazia a música para dizer o que queria dizer de uma forma diferente. Exatamente. Essa música foi a primeira que você ouviu de Luiz e a Foi partir daí Sala de Reboco. você começou a pesquisar sobre a musicalidade dele ou simplesmente Na, elas foram acontecendo? na verdade, eu morei em uma rua que era a rua que Luiz Gonzaga visitava quando vinha para Uricuri. Sempre ele passava nessa rua, né? Que era na casa do mestre Aprígio. Foi a rua onde tinha as primeiras bandas da cidade, banda de música, que tinha os músicos que acompanhavam Luiz Gonzaga, né? Que tinha vivência com ele, que acompanhava. Então, eu morei nessa rua e sempre todo mundo daí na rua conhecia e Sim, tocava Luiz Gonzaga. Não tinha como eu fugir, né? Todo dia eu escutava Luiz Gonzaga, todo dia, né? Ouvia falar de Luiz Gonzaga. Então, essa vivência está em mim, né? De não ter conhecido Luiz Gonzaga pessoalmente, porque quando eu nasci, o Luiz Gonzaga parece que morreu em 80 e... Que ano foi, Rony? Luiz foi em 89, morreu em né? 89. Por aí. É, é, 89, 2 de agosto de 89. Eu nasci em 88, Oh, né? Eu nasci em 1988, né? Então, em 89, Luiz Gonzaga falece, né? E aí eu tinha praticamente um ano de idade. Mas a minha família tem um parente que teve vivência e conheço uma vastidão de gente aqui em minha cidade que conviveram, que Luiz Gonzaga gostava. Inclusive esse homem que eu falei, que ganhou um carro de Luiz, né? Ele me sim, contou que de vez em quando Luiz Gonzaga mandava ele lá em cima, no prédio dele, lá na casa, disse, pegue lá aquela bolsa que está lá. E ele era de confiança de Luiz, vinha com a bolsa, entregava a Luiz, sem saber o que era. Quando Luiz abria, era uma capanga de couro, cheia de dinheiro por cima, né? Que Luiz Gonzaga guardava. E aí ele espalhou amor, espalhou essa beleza. E aí, bicho, a cultura ela é linda, né? A gente tem que preservar. A cultura ela é resistência acima de tudo, né? Ela sim, resiste, ela persiste e resiste. Porque a gente tem que entender, não desmerecendo os cantores que estão aí, não desmerecendo essa cultura que está aí. Mas eu peço a eles, respeitem o forró, respeite Luiz Gonzaga, respeite Dominguinho, respeite Sivuca, respeite os mestres, né? Não degrina, não fale mal, mas respeite a nossa cultura, respeite o meu sertão. É só o que a gente pede. é verdade, esse é mano. um processo de Esses conquista maestros não difícil, né? existiam Porque forró pra ninguém, né? Sem o muita Luiz gente acredita Gonzaga, que você. Dominguinhos, a É, rapaziada antiga, não existia forró para dar sequência. Então, quer dizer, não ia ter aham, forró. Ia ter, exatamente. não ia ter, E de como eu estava maneira nenhuma. falando, pois não, Rony? De maneira nenhuma não ia existir o forró, não ia existir esse ritmo lindo e maravilhoso, né? Não ia existir de maneira nenhuma. É porque a nossa cultura ainda é aquela cultura de derrubar o que está feito para construir. A gente não Construir o que aprendeu realmente ainda a conviver, vai entende? dar Se sequência, não é? conviver com o passado. Você não precisa destruir o passado. A ideia de reconstrução, ela precisa ir em outro campo. Tá aí a natureza, né? A gente derrubou tanta natureza e agora a gente necessita dela. Sabe que tudo que foi derrubado, você não fez de maneira consciente, agora tem que refazer, tem que replantar. A mesma coisa é a cultura, você tem que fazer renovação da cultura sem essa história de estar abafando a história que passou. Você precisa encontrar caminhos de caminhar de maneira paralela. É O verdade. futuro também ninguém consegue parar. Rony, qual foi a das primeiras músicas, ou a primeira música que você lembra que ouviu de Luiz Gonzaga? Ah, uma das primeiras músicas que eu ouvi dele foi o Sabiá e Sala de Reboco, e é elas que é umas que eu mais admiro. Então ficou Sim. na minha mente e também
Olha pro céu, meu amor, essa canção é linda demais. Uhum. Vou até cantar Eu ia, essa coisa agora. Que é canções que me deixou mais, entendeu? Ligado na sim, obra desse homem. Porque caiu outra. eu ia falar justamente dessa música Olha para o Céu, que ela tem uma lembrança afetiva muito grande, né? A gente sempre tem lembrança de quando ouve essa música, entra no clima junino. Entra no tema As junino, quadrilhas de né? São João. As Aham, quadrilhas de São João aqui que eu participei, que não era essa quadrilha de hoje. Esse negócio estilizado de tentar trazer o carnaval para dançar a nossa quadrilha. Ainda era aquela quadrilhazinha do chapéuzinho do chapéuzinho de palha, Ah, na com os retalhos na roupa, né, os retalhos uhum. na roupa, e cantando Olha pro céu, meu amor, na canção. vê como ele está lindo. Olha, que coisa que já começa com uma poesia, né? Olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo. Olha para aquele balão cor de cor, vê como ele vai sumindo. Foi numa noite igual a esta que tu me deste o coração. O céu estava assim em festa, pois era noite de São João. Havia balões no ar, Xota e baião no salão, e no terreiro o teu olhar que incendiou meu Agora, coração. A poesia pura, a pureza da poesia. A Grande Rocha, amor. Rony, toca ela pra nós aí. olha pro céu, meu amor, veja como ele está lindo. Olha para aquele balão multiclor, como no céu vai subindo. Olha pro céu, meu amor, veja como ele está lindo. Olha para aquele balão multiclor, como no céu vai subir. Uma noite igual a esta, tu me deste o Tu teu me deste coração. o O céu coração. estava assim em festa, porque era noite de São João. Havia balões no ar, show de baião no salão, e no terreiro teu olhar incendiou meu coração. Olha pro céu, meu amor, veja como ele está lindo. Olha para aquele balão de cor, como no céu vai subir. Foi uma noite igual a esta, que tu me desse o teu coração. O céu estava assim em festa, porque era noite de São João. Havia balões no luar, só de baião no salão, e no terreiro teu olhar que incendiou meu coração. E no terreiro teu olhar que incendiou meu coração. Oh, Aí, que nem eu tava falando, né? uhum. Minhas quadrilhas de São João. Ainda hoje eu tenho uma foto aqui das quadrilhas de criança. Porque na minha rua, na rua que eu morei, tempo de São João, tinha a quadrilha das crianças, tinha a quadrilha dos casados, que era só os casais da rua, né? Os casais fazia para dançar a quadrilha de São João, e a quadrilha dos mais velhos, né? Que era aqueles caras mais velhos para dançar. Então tinha
3 quadrilhas, né? Primeiro as crianças, depois os mais velhos, depois os casados fechava a confraternização do São João com as quadrilhas. É lindo demais. Falar de Luiz Gonzaga é falar de vida. Falar de poesia, de amor. Falar do jumento, até nisso Luiz Gonzaga é inteligente. É verdade, sim, senhor. Essa história de paixão, Padre Vieira falou, o jumento é nosso irmão. Como é que danado ele foi pegar isso, que o jumento era irmão nosso, né? Mas aí ele remete lá pro tempo de Jesus, né? Uhum. Foi ali em cima do jumento, tem até a marca onde Jesus fez o pipizinho, o menino Jesus, né? O jumento é nosso irmão. E se a gente for olhar para a vida do jumento, é sofrimento, é pau no lombo, é pau nas costas. Mas o jumento, ele continua sendo nosso irmão. Trazer essa poesia, que foi a primeira poesia que eu aprendi, que eu memorizei assim no tempo de Natal. Uhum. Poesia de Chico Pedrosa. Disse: seu moço, eu fui um garoto infeliz na minha infância. Vim saber que eu fui criança só depois que eu cresci. Só brincava com gafanhoto que achava nos tabuleiros debaixo do juazeiro com a minha faca de osso. Mas seu moço, essas poiqueiras que se arranja sem dinheiro. Quando eu vi um bonitinho brincando de velocipe, caminhão, de jipe, revólver, carrinho, sentia dentro de mim um desgosto que dava medo, pois eu ficava chupando o dedo e chorava o resto do dia, só porque eu não podia pegar naqueles brinquedos. Mas certa vez eu perguntei a Nosso Senhor Bom Doutor, quem quer fazer um favor, quem dá isso para vocês? Aí me respondeu logo os 3. Isso aqui é os presentes, que a gente é inocente, vai dormir, aí vem nem nota. Aí Papai Noel coloca na porta do berço da gente. Rapaz, não é que eu fiquei pensando, até o Natal chegar, e na noite de Natal eu fui dormir me lembrando, acordei atordoado por onde eu estava deitado. Seu moço, eu fui enganado, pois de presente só tinha de mijo uma porcinha, que eu mesmo tinha mijado. Aí eu saí com a bexiga preta caçando os amigos meus. Quando eles mostraram eu, trem elétrico, boneca e máquina de pé, eu não brinquei, só fiz ver. Então resolvi escrever uma carta a Papai Noel. Papai Noel, é certo os outros me maltratar, mas eu vou lhe reclamar. Um troço que tá errado. Aos filhos dos deputados o senhor dá tanto carrinho, e um pobre como eu, o senhor vê, pai, de não ver. Minha casa é pequena, mas cabe. Ou será que o senhor não sabe que pobre é gente também? Meu endereço eu vou dar. Minha casa fica naquela favela, que o senhor nunca foi nela. Mas quando o senhor chegar e avistar uma palhosca coberta com lona grossa e uma portona de frande, com 2 buracão bem grande, pode bater, seu moço, que é a nossa. É isso. Poesia é bom demais. Pois é, e essas poesias, elas têm uma forma de denunciar todo esse problema social que é antigo e que, na verdade, muita gente fica pensando assim, começa a ligar para Deus, como se fosse a culpa de Deus, quando, na verdade, isso é um processo social muito intenso. Essa distribuição de renda é um processo social intenso em que as pessoas que se dizem religiosas ainda não entenderam o que é fazer a divisão de bens e a dignidade das pessoas. Mas por isso surgem poesias como essa, tão fortes, em que mostram uma criança que não entende. Ela não entende por que a casa dela não é visitada pelo Natal, por uma das figuras que são conhecidas como uma bondade sobre o trenó, andando pelo mundo afora, distribuindo presentes, e não consegue acertar a casa dela.
Essa criança sou eu. Ah, é? Foi Essa criança sou eu. Nunca tive Papai Noel. Eu via, porque eu via na minha rua, Hum, né, de manhã, outras crianças saírem com presentes e foi Papai Noel que colocou debaixo da minha cama. Mas esse Noel nunca chegou em minha casa, né? Meu Papai Noel foi meu pai, lá de casa, foi minha mãe, né? Então, eu nunca tive isso, não. Mas, sou feliz, fui feliz, tive infância, sim, né? Não sim. foi porque eu não tive brinquedo, mas foi a dificuldade que eu passei que me fez ser homem de verdade, né? De entender o valor da vida, de entender o valor do trabalho, entender o valor de uma família, né? E aí, certa vez eu escrevi 2 sonetos, onde eu intitulei Desumanos e Desiguais. Diz assim: não há como dizer que é meu pai, pois disfarces pai não usaria, nem precisava de uma fantasia para mostrar o quanto me atrai. Esconder o presente eu sei que vai do seu filho roubar a liberdade de conhecer quem na verdade solta o pingo de suor que ali cai. O presente não chega na favela. As crianças de lá só vê por tela o Noel colorindo o Natal. Ao invés de presentes eu quero ver as crianças de lá poder crescer em um mundo humano e mais igual. Falei pouco de forma natural. O mal é presente em toda esquina, onde a filha do pobre se inclina e pede esmola para a ceia de Natal. Vê a mesa sem nada, passa mal. Pelos cantos, procura o que comer. Chora a filha e a mãe não vê, pois o choro de fome é natural. Rogo a Deus que tome providência e devolva algum ver na consciência e não faça desmandos ilegais, pois o preço dessa injustiça paga o pobre em uma premissa confundida com outros marginais. Desumanos desiguais, de minha autoria. Parabéns, parabéns. Enquanto a gente luta para que isso não aconteça, não haja tanta desigualdade, mas a democracia é algo bastante frágil, sabe? A gente nunca pode vacilar. A gente é muito novinho enquanto nação, vivenciando esse processo democrático. Por isso que a gente vive tantos problemas sérios. Todas as vezes que eu ouço notícias e leio notícias em que existe corrupção, em que existem pessoas que retiram dinheiro público, eu já penso na consequência disso. Várias famílias vão passar necessidades em algum momento. E isso é algo que a gente precisa acabar de maneira consciente. Por isso que é bela essa questão da arte, é bela essa riqueza que Luiz Gonzaga trouxe para a gente de denunciar de forma tão poética, mas também não deixa de ser contundente, agressiva, no sentido de que as pessoas, quando ouvem e estão envolvidas no processo, elas sabem disso. É com ela que ele está falando, é com ela que aquele artista está comunicando e está demonstrando que o que ele está fazendo é um erro absurdo que não pode acontecer mais. Desumanos Desiguais Exatamente também isso. traz isso para a gente, traz esse sentimento. Parabéns. Exatamente isso. Patativa do Assaré tem uma parte de uma poesia dele que fala justamente disso. Que muita gente bota a culpa em Deus. E Patativa, numa forma inteligente, ele disse: a culpa não é de Deus, a culpa é dos homens ricos, a culpa é dos políticos que roubam, né? Deus não tem culpa nenhuma. Deus não tem culpa, né? Tem essa visão de Patativa, ele sofreu com a seca, né? Inclusive teve uma filha dele que morreu de fome na seca de 32, né? Porque os patrões eles ajudavam. Quando veio a seca, ninguém quis mais ajudar. E aí ele começou a dar a ela goma de mucunã e caça do mato, só que a bichinha morreu. Se eu não me engano, foi com 6 anos e poucos dias. A menina morreu e ele fez uma poesia. E depois eu quero que você dê uma olhada, que é chamada A Morte de Nanã.
Sim. Eu até chorei escutando essa poesia, né? E aí, falar também de outro poeta, eu não aprendi ainda essa poesia dele, mas eu já escutei diversas vezes, que é um poeta chamado Antônio Francisco, que ele tem uma poesia chamada A Casa que a Fome Mora. Ele disse que passou mais de 1 hora procurando a fome, ia nos becos, nas vielas, e não achava a fome. Ele foi achar a fome num palácio. Ela estava deitada, era a filha de um político, estava deitada numa rede. Ele disse que pensava que a fome era feia, mas era uma mulher bonita. Mas ela era bonita por quê? Porque roubava o dinheiro dos pobres, né? Roubava o dinheiro da nação. Então, Antônio Francisco também traz muito isso. E a poesia tem esse poder de denunciar. Inclusive, coisas que escreveram há muitos anos atrás refletem hoje. É que nem você falou. Isso que está acontecendo hoje já acontecia há muito tempo atrás. Só porque era escondido, era incubado, ninguém sabia. Com o advento da internet, qualquer coisa que acontecer hoje, milhões de pessoas sabem, a notícia se espalha rápido, né? Tem esse lado. E aí, nosso patrimônio cultural vivo de Pernambuco, Dedé Monteiro, disse: nós, brasileiros que estamos a tanta exigência expostos, pagamos nossos impostos, que até sem dever pagamos. Mas mesmo assim confiamos que o homem cumpra o que diz e possa tornar feliz quem para chorar tem motivos. Nós somos tijolos vivos na construção do país. Somos pracinhas ativos, vestidos de civis. Não haverá dois Brasis, porque mesmo sendo escravo, nós somos cativos bravos na construção do país. Se a nossa pátria adorada nos quiser ter como escudo, estamos prontos para tudo, sem recompensa de nada. Queremos ver respeitada a quem tanta gente não quis. Embora nossos fuzis não sejam tão vingativos, nós somos tijolos vivos na construção do país. Mas há governos nocivos que são como insetos vis, sobem nas asas de um X e quando estão no poder, esquecem do seu dever na construção do país. Salve, É salve. isso. Que música de Luiz Gonzaga você acha que combinaria com esse poema agora? Rapaz, eu não sei cantar porque ela é muito extensa, mas a Triste Partida de Luiz Gonzaga, setembro passou e ele conta, o Luiz Gonzaga conta, né? E aí eu conheço famílias que migraram para Minas Gerais, que depois de estar estabilizado no Minas Gerais, de estar com a família, vieram visitar o sertão, vieram visitar Exu, a terra que saiu, e contar a história como era sair de um caminhão com a família para ir para São Paulo e para Minas, passar tantos e tantos dias viajando em busca de um sustento para a família. Então, me remete muito à Triste Partida de Luiz Gonzaga. Sim. Eu tava procurando aqui, achei. Mas ele coloca assim como Naná. E Patativa? diz o seguinte: É isso mesmo. é triste a flor que desabrocha sem carinho, e sem carícia do sereno da manhã. Assim nasceu lá no sertão minha Nanã, sem uma luz que iluminasse o seu caminho. Com o pobre pai a morar no tosco ninho, a desventura foi a sua negra irmã. Enquanto a sorte protegia a cortesã, a desdita lhe dava um pão magro e mesquinho. Depois veio a seca cruel e assoladora contra aquela linda florzinha encantadora, e a coitada morreu, mirrada pela fome. Hoje, um poeta chora triste essa saudade, e as aves cantam a chamar na solidão: Nanã, 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 seu doce e belo nome. É muito forte e bonita, né?
É forte, forte demais. Nanã, tem outra poesia dele também, que é Mãe Preta, né, Patativa. Era a Mãe Preta que cuidava dele. Ah, Né? Então, é muito forte, Nanã é muito forte demais. Né? E ainda com a gente vê que muitas Nanã hoje estão passando fome sim, por esse Brasil. Existem muitas Nanãs que não comeram hoje. Existem muitas exa- Nanãs que não jantaram, porque são milhões e milhões de desempregados, são milhões de pessoas que estão abaixo da linha da pobreza. Não basta ser pobre, mas estão abaixo da linha, pois na é. vulnerabilidade total num país que é um dos maiores do mundo em produção de alimento. A gente vê crianças passar fome, vê famílias mendigarem por não ter emprego, né? Então, Assim, é revoltante demais. Isso é uma vergonha, porque essa produção, que é uma produção em que se coloca o agropop, então você coloca assim, grãos foram um dos maiores nos últimos 10 anos. Isso é um processo terrível, porque essa produção de grãos não é voltada para o consumo interno, é o consumo externo, entende? Então ainda existe esse pensamento de que o que é bom precisa ser colocado lá fora. Quando você está em outros países, e o Rony pode dizer isso, a produção que é boa, ela primeiro tem que ir para os seus, fica no país. Inclusive em Portugal, durante um período, e a gente constata isso aqui no Museu do Estado, existem pratos que eram feitos e esses pratos tinham defeitos. Eles eram enviados para o Brasil em uma determinada época. E as pessoas da alta classe colocavam esse prato defeituoso nas paredes porque era caríssimo e era um prato português. Você entende esse processo? O que não prestava lá em Portugal era não, enviado para cá e virou moda. E Eu vou era dar um exemplo considerado assim, prático. uma coisa Eu vou dar um belíssima. exemplo. A gente, não, infelizmente, Eu vou dar ainda um tem esse e exemplo não tinha processo. como achar que um acontece aqui, defeito no né? prato. Exato. Eu vou dar um exemplo que acontece aqui, no meu sertão. Aqui, onde eu estou vivendo. A Petrolina é a maior produtora de frutas. O Vale do Uva. São Francisco, né, de uva, de vinho, de fruta. Né, tem uns projetos que produz fruta. A fruta boa, selecionada, ela vai para onde? Ela vai para exportação. E o que Uhum. sobra disso é o que vende na feira aqui da minha cidade. Né, as frutas que têm defeito, que não presta, não agrada o mercado europeu, né, vem para a gente. Então, isso é coisa que o agronegócio ele coloca como é pop, é vida, mas o agronegócio ele é morte, porque é Uhum. veneno. Quem sustenta isso aqui é a agricultura familiar, é o Exatamente. pequeno agricultor, é a pequena pecuária ali que sustenta as famílias. Porque se não fosse o agricultor, meu pai é agricultor, se não fosse o pequeno agricultor para plantar o feijão, para ele vender para nós, o feijão do agronegócio não quer chegar aqui. E chega a R$ 15 o quilo, a R$ 20 o quilo, onde o pobre não pode nem chegar perto. Meu Deus. É, A diferença é essa. pois é. Mas e aí, Rony, o que é que você traz de Luiz Gonzaga pra gente? Que música de Luiz Gonzaga te inspira em todo esse processo de denúncia social? Olha, essas coisas. Até porque as músicas deles, todas elas tinham a sua. De seu puxa-vanco de orelha no público, né? Uhum. Então, quer dizer, eu acho que todas como é que se diz? Um exemplo de passar as mensagens. Em todas as canções dele, ele sempre passou alguma coisinha para a política brasileira, sempre está olhando o nosso estado, né, que é o Nordeste. Em todas elas tem suas coisas. Todas elas têm suas. Então, Mas pode cantar uma canção que seja dele hoje, Alceu Valença? Pode sim.
Ok. Na bruma leve das paixões que vem dentro, vem chegando pra brincar no meu quintal. Teu cavalo, peito, cabelo ao vento, isso parando nossas roupas no varal. Na bruma leve das paixões que vem de dentro, vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo, peito, cabelo ao vento, e o sol parando as roupas no varal. Tu vens, eu já escuto teus sinais. Tu vens, eu já escuto teus sinais. A voz do anjo sussurrou no meu ouvido. Eu já escuto teus sinais. E tu virias numa manhã de domingo. Eu te anuncio no sino das catedrais. Na bruma leve das paixões que me dentro, vem chegando pra brincar no meu quintal. Teu cavalo, feito cabelo ao vento, e o sol parando nossas roupas no varal. Tu vens, la la ya ya escuto teus sinais. Tu vens, la la ya eu já escuto teus sinais. A voz do anjo, ela sussurrou no meu ouvido. Eu não duvido, eu já escuto teus sinais. Que tu virias numa manhã de domingo. Eu te anuncio no sino das catedrais. Esse é outro mestre, não é? Pois é, pois é. Grande Alceu se alimentou muito. Em vários discos de Valência, a gente percebe a influência do Luiz Gonzaga, da sonoridade, e depois ele parte para a descoberta de outros sons. É quase o ritmo, né? É quase o ritmo dele.
Sim, Mas ele sim. é outro homem também que tem muitas culturas também. Não só de onde ele vivia, depois que ele saiu do interior, morar em Recife, em Olinda, e aí ele pegou aquelas coisas todas e formou essa obra também linguística. Exato. Ramiro, meu querido, a gente já está se aproximando do finalzinho dessa nossa homenagem, essa singela homenagem. O que é que você traz para a gente? Para a gente arrematar com Chave de poema de ouro. ouro. Não é chave de ouro, não, é poema de ouro. Poema de ouro eu vou trazer. Infelizmente minha flauta deu problema, mas eu vou trazer. Eu tenho em mente nosso patrimônio cultural vivo de Pernambuco, Dedé Monteiro, quando ele disse: Virgem das dores, mãe querida e santa, nós te fizemos padecer demais. Teu filho sofre pela paz do mundo, tu também sofres talvez muito mais. Por pressentires como está distante o sonho santo do Marte da paz. Ouvindo escárnios, recebendo afrontas, sendo açoitado com ferocidade, de passo em passo teu Jesus querido, entre os algozes, feito um criminoso, conduz os crimes da humanidade. E tu, Maria, como toda mãe, vendo teu filho sofrendo agonias, tu, mulher santa, se fosses ouvida, tenho certeza te oferecerias para dar a vida no lugar daquele cuja grandeza tão bem conhecia. Hoje ainda existe, nesse mundo de loucos, milhões de Cristos sendo espezinhados, uns mendigando pão, crescendo a fila dos desempregados, uns na cadeia, sem sol e nem visita, outros sem terras, sendo fuzilados. E tu, Maria, vai fazer o quê? Quantos Pilatos estão por aí, causando raiva, vergonha e desgosto, livrando monstros e condenando justos, lavando as mãos e escondendo os rostos. E tu, Maria, vai fazer o quê? Lança uma bomba de amor sobre a terra para ver se o ódio tomba destruído, já que de justos restaram poucos. Salva teus filhos, destrói os loucos, ou do contrário, tudo está perdido. Show, poeta. Maravilha, Nunes. Muito bom mesmo. Pois é, É meu isso. querido. E aí, Rony, aquela palavrinha final, Rony? Posso encerrar com uma também? Posso cantar outra canção ou aquela palavrinha final mesmo? Você que sabe, pode fazer as duas. Termine com forró. Você dá uma palavrinha e termina com forró. Exatamente. Viu? Muito obrigado por ter me chamado, participar dessa live aí com esse maestro que está aí, o Nunes, e agradecer a todas as pessoas maravilhosas que estão na live, e que a cultura nordestina ela está sempre no auge e nunca vai parar, porque existe esse grande artista chamado Luiz Gonzaga, que é inesquecível e ninguém vai esquecer desse homem. Parabéns, Luiz Gonzaga, que Deus dê muita força aí em cima. Agora eu vou cantar uma lá da minha terra, de Caruaru, não é? É. Eu não preciso de você. O mundo é grande e o destino não me espera. Não é você que vai me dar a primavera, as flores lindas que eu sonhei no meu verão. Eu não preciso de você. Já fiz tudo pra mudar meu endereço. Já revisei a minha vida pelo avesso. Juro por Deus, não encontrei você, mas não.
Marca na mesa, um jogador conhece o jogo pelas regras. Quem sabe tudo eu já tirei leite de pedra, só pra te ver sorrir e chorar. Você foi longe, machucou, provocou a minha ira. Só que eu inocente, tá na minha bacamira. Você pra derramar meu usar. Eu me criei, ouvindo o toque do martelo na poeira. Ninguém melhor que mestre na madeira. Com sua arte, eu me imaginei. Eu me criei, matando a fome com careca e mariola, fazendo besteira na viola, por entre os becos do meu velho pastoral. Eu não preciso de você, o mundo é grande e o destino espera. Não é você que vai me dar na primavera, as flores lindas que eu sonhei no meu verão. Eu não preciso de você, já fiz um lavo lá meu endereço, já reguei a minha uma vez. Juro por Deus, não porque você matou. Aí carta na mesa, o jogador conhece o jogo pelas regras. Não sabe que eu já tirei de pedra, só pra te ver sorrir e não chorar. Você foi longe, mas provocou a minha ira. Só que eu nasci na minha parte vida. Quem é você pra derramar meu manusar? Eu me criei, ouvindo o toque de uma terra na poeira. Ninguém melhor que me destroçando na madeira. Com sua eu me criei, matando a fome do careca e mariola, fazendo besteira na viola, tirei dos becos do velho pastoral. Eu me criei, ouvindo o toque do martelo da poeira. Eu vi foi feliz, com saliva e jogados da madeira. Eu me criei, matando a fome do careca e mariola, fazendo besteira na viola, por entre os becos do meu velho vassoura. Oh! Coisa linda demais. Gratidão, pô. Muito bonito. Obrigado, filho. Obrigado aos dois, obrigado, meu querido Rony. Obrigado também, Ramírio. É sempre uma alegria a gente falar da cultura e ouvi-los falar sobre ela. Ela ganha um colorido bastante especial, principalmente hoje, né? Aniversário do Luiz Gonzaga, Dia Nacional do Forró, aos religiosos que são católicos, dia dedicado a Santa Luzia, e a gente sempre fala, quando fala nesse processo da religião, que a gente precisa enxergar, e o enxergar vai além do que os olhos podem ver. Já diz aquela frase maravilhosa O Pequeno Príncipe, do Exupéry, em que ele fala nesse sentido, que a gente precisa ver o essencial. Então, que a gente possa ter esse olhar. Obrigado, meus queridos. Obrigado a todos e todas que estiveram conosco. A gente se encontra no próximo Conversa Atrevida. Mas também sigam os nossos queridos, o Rony e o Ramírio, para que a gente possa fortalecer ainda mais esses laços afetivos e culturais. Boa noite, até breve. Muitíssimo obrigado, queridos. Gratidão. E até uma próxima. Só agradeço, só gratidão. Tchau, tchau. Cheiro imenso no coração dos dois. Até lá. A você também.